Olá pessoal, bem-vindos, muito obrigada, a todos vocês que são membros aqui do canal, eu não posso deixar de agradecer. Meu projeto para essa ala de membros é que a gente se encontre mais, é que a gente se encontre toda semana e também que a gente conversa mais abertamente sobre as conexões que eu encontro e geralmente, gente, é por acaso. Às vezes não dá para acreditar o tanto, de acasos que acontecem comigo quando eu vou procurar leituras, Começo a ler uma coisa, pego outro livro. E aí, o que eu peguei para ler, durante esse tempo? Eu, há muito tempo, li um livro, fiz uma resenha, mas não deu certo. Por que não deu certo? Fiz a resenha e o YouTube simplesmente bloqueou meu vídeo porque eu fiz desse livro aqui, depois de um... E por ter muito essa palavra, mesmo sendo a resenha de um livro, eu não pude postar. E aí eu vou fazer de novo essa resenha desse livro lá no canal aberto mesmo. E depois eu li esse aqui, do Tratando da Economia Doméstica, que é do Aristóteles, com comentário de Santo Tomás, Chesterton e Corsão. E tô terminando de ler o Admirável Mundo Novo, mas eu tô bem no final, o que vai acontecer aqui é só mesmo o fechamento ali do personagem principal. E o que esses livros têm em comum, gente? Existe no livro do Admirável Mundo Novo, deixa eu tirar esse som, no Admirável Mundo Novo, uma reengenharia, uma reengenharia do mundo, da sociedade, e essa reengenharia passa por algumas fases e por alguns objetivos que Aristóteles já tinha colocado como a base da sociedade, Então, o que Aristóteles fala? Que a cidade é um amontoado, um amontoado de casas, no sentido de amontoados de famílias. Se uma cidade não consegue manter a melhor estrutura para essas casas funcionarem, ou seja, a economia, a política, a administração da polis, tem que ser voltada para a sobrevivência das famílias. Se ela não consegue fazer isso, é melhor que ela não exista. Olha só. Então você parte de dentro de casa para a polis. Nesse livro, o Corsão vai dizer o seguinte também. O do Corsão é um artigo do livro dele, 3 alqueires e uma vaca, aonde ele diz que a cidade precisa de um ar de amizade. E esse ar de amizade é construído dentro das famílias. Então, mais uma vez, a cidade precisa estar alinhada com a família. Se a família desalinha da polis, tudo vai dar errado, certo? E o que acontece, gente, dentro do livro do Aldous Huxley? É exatamente o contrário, A casa é totalmente destruída. Não existe lar, não existe mãe, não existe pai, não existe absolutamente nada parecido com o que a gente tem hoje, de que as pessoas vivem e saem de dentro de casa, mesmo que seja um lar desordenado. No mundo, no Admirável Mundo Novo, não existe o lar. Todas as pessoas são feitas em laboratório, Então, não existe mãe, não existe pai. E isso é muito frisado, gente. É o livro inteiro frisando que o papel de mãe é um papel indigno. Sabe hoje, quando você... Hoje não, Porque hoje as coisas estão bem desandadas. Mas sabe algum tempo atrás, quando você chamava uma mulher de prostituta? Não era uma coisa horrível. Você chamava a pessoa de... essa mulher da vida. Isso é uma ofensa, assim, tão grande para uma mulher de família, E nesse livro do Admirável Mundo Novo, chamar uma mulher de mãe é uma ofensa muito, muito grande. E a fidelidade de uma mulher a um homem só é uma doença. Então você é totalmente execrável se você se dedica a ficar com um homem só. Até porque não existe lar. Então não tem por que você ser fiel. E a promiscuidade é uma coisa, já ensinada na infância da criança, aqueles bebês que são preparados para serem de alguma casta específica da sociedade,
né? Ele pode ser um alfa, ele pode ser um beta, ele pode ser um gama, ele pode ser um Y. Todos eles são formados em tubos para terem algum tipo de condicionamento. Por exemplo, se você vai trabalhar, você vai ser condicionado para trabalhar numa carvoaria, então você vai ser condicionado ao calor, você vai odiar o frio e vai amar o calor. E aí você vai trabalhar feliz, porque desde que você foi criado no laboratório, você foi criado para isso. Então você já tem até um setor lá, né, na fábrica que é de predestinação. É incrível, esse livro é realmente muito bem estruturado. E ele é todo estruturado na questão do comunismo e na questão do capitalismo. Eles se unem, né, para formar a sociedade perfeita. E essa distopia do Huxley vai fazer, então, essa difamação da família dessa forma. Ser chamado de pai, ser chamado de mãe é uma indignidade, é um absurdo, né? A contracepção é uma coisa assim... Gente, as mulheres andam com um cinto que tem anticoncepcional. E aquilo ali é uma coisa que elas têm que ir tomando, porque elas têm muitos parceiros sexuais. Algumas são feitas para não ter filhos e outras continuam ativas, mas elas não podem de jeito nenhum engravidar. E se elas engravidam, elas têm que fazer a interrupção da gravidez, porque se elas tiverem um filho, elas cometeram um pecado, sim, mortal naquela sociedade. Como não tem casa, não tem família, né, essas pessoas elas passam o tempo todo se divertindo. O tempo todo. Se elas não estão trabalhando, elas estão se divertindo. E elas convidam uns aos outros para o sexo, assim, em roda aberta mesmo. Conversa aberta, sabe? Ah, hoje você quer encontrar comigo? Hoje eu quero. Aí, no meio dos colegas, assim, super tranquilos. Então, é uma honra, né, para uma mulher ter 2, 3, 4 amantes ali naquela sociedade. Eles têm um lugar preparado, alguns lugares, né, preparados para os selvagens. E lá eles falam, gente, vocês têm que ver como que eles nascem. Os filhos saem das mulheres, sabe? E eles chamam isso de anti-higiênico, né? Porque é terrível para eles que a mulher venha ter um parto. E no Tratado da Economia Doméstica, o papel do homem é exatamente a casa, né? Exatamente a propriedade e a família. Se isso se quebra, tanto que Aristóteles vai dizer isso, né? Que se essa economia se quebra, tudo vai ser desonra. Tudo é desonra. O Chesterton vai falar que o lar é para onde se volta, né? Que uma cidade onde as pessoas não gostam do lar é uma cidade de escravos. E realmente, gente, nessa distopia do Huxley, você vê uma sociedade de escravos. Tanto que eles não podem, de jeito nenhum, questionar a história, questionar a beleza, nada disso. Então não existe por que ter as virtudes da ordem, da fortaleza. Sempre que alguma coisa ruim acontece, eles não recorrem à religião, eles recorrem à droga, né, à soma. Então, tudo que está descrito em Aristóteles, muito antes do cristianismo, então tudo que está descrito em Aristóteles, tudo que está descrito ali no cristianismo sobre a família, é destruído sistematicamente em Huxley. E o que tem a ver tudo isso com o depois de a ligação da contracepção e dos acidentes, né, quando a contracepção não funciona e a mulher tem que ir lá fazer a interrupção da gravidez? Os motivos, gente, são sempre ligados com o que o Huxley fala. Sempre ligados à questão do compromisso. Ele fala, imagina, gente, você ter que cuidar de uma criança. Imagina só você canalizar toda a sua força na criação de um bebê. Você imagina só... eu tenho que ler para você. Deixa eu achar o trecho aqui, peraí. Olha só como que o diretor da fábrica de embriões vai falar com os alunos, né, de uma faculdade... sobre o lar. Ele diz o seguinte: o lar. Algumas peças exíguas, onde se apinhavam de maneira sufocante um homem, uma mulher, periodicamente prolífica, um bando de meninos e meninas de todas as idades. Falta de ar, falta de espaço, uma prisão insuficientemente esterilizada, a obscuridade, a doença, os odores. A evocação feita pelo administrador era tão vívida que um dos rapazes, mais sensível que os outros, só com a descrição empalideceu e esteve a ponto de vomitar. E o lar era sórdido psíquica e fisicamente. Do ponto de vista psíquico, era uma toca de coelhos, um monturo, aquecido pelos atritos da vida que nele se comprimia. Que intimidades sufocantes, que relacionamento perigoso, insensato, obsceno entre os membros do grupo familiar. Parece que ele está até descrevendo, né, um cortiço sujo, como se todo lar fosse
um lugar insalubre, né? Insanamente a mãe cuidava de seus filhos. Seus filhos. Por quê? Porque nessa sociedade nova do Admirável Mundo Novo, ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe, não existe isso, né? Cuidava deles como uma gata cuida de seus filhotes, mas como uma gata que falasse, uma gata que soubesse dizer e repetir muitas vezes: meu filhinho, e ainda meu filhinho, oh, ao meu seio, as mãozinhas, a fome, este prazer indescritivelmente doloroso, até que finalmente meu filhinho dorme. Meu filhinho dorme com uma bolha de leite branco no canto da boca. Meu filhinho dorme. Aí ele vira e fala para os alunos: sim, é natural que os senhores estremeçam. Então, veja bem, toda essa percepção do lar, né, nesse Admirável Mundo Novo, tem exatamente o que está no inconsciente das mulheres hoje. E dos pais também, né, porque o filho não se faz sozinho. Então, essas pessoas pensam exatamente isso. Como que eu vou gastar a minha vida, né, para poder cuidar de uma criança? Como que eu vou aguentar, né, gastar a minha energia para essas crianças? Tanto que ele vai falar assim que a energia canalizada para o afeto, ela é estreita, ela enlouquece a pessoa. Não, que louco. Olha só, o mundo estava cheio de paz e, em consequência, cheio de aflição, cheio de mães e, portanto, cheio de toda espécie de perversões, desde o sadismo até a castidade, cheio de irmãos e irmãs, de tios e tias, cheio de loucuras e suicídio. Olha só, ele fala assim: mães, pais, irmãos e irmãs, mas havia também maridos, esposas, amantes, havia também a monogamia e o romantismo. Se bem que os senhores provavelmente não sabem o que vem a ser tudo isso. Eles eliminaram, gente, exatamente tudo isso. E é bom a gente lembrar que todo o sistema de ensino aí da ideologia de gênero vem exatamente para fazer isso. Tanto que o feminismo, quando ele serve ao comunismo, ele usa Marx para dizer que as sociedades antigas, antes do patriarcado, eram dessa forma. As mulheres e os homens não sabiam quem era de quem, os filhos só sabiam quem era a mãe, e mesmo assim as crianças eram cuidadas por qualquer um que achasse a criança podia cuidar, né? Porque não existia família. Se não tem patriarcado, não tem propriedade, então não tem por que ficar preocupado de quem que é essa criança, de quem que não é, de quem que ela vai herdar essa propriedade, porque não existe, né? Então, esse caos aonde a sociedade perde a casa, ela pode ser modificada ao bel prazer do Estado. Nessa despersonificação do bebê, né? Dessa impessoalidade no tratamento com o embrião, que é mostrado no Admirável Mundo Novo, nós vemos todas as desculpas, gente, vocês têm que ver a coincidência, todas as desculpas para a interrupção da gravidez. Então, a criança não tem vida, o embrião não é uma pessoa, a gente pode fazer o que quiser com eles estão congelados no caso da fertilização in vitro, né? Então, o imaginário de Huxley é todo aplicado, né? Nesse livro, Depois de uma Interrupção da Gravidez, ele mostra como que as mulheres se dão conta do que fizeram. Geralmente depois de ter o segundo filho. Elas enxergam o que elas fizeram, sabe? Quando elas conseguem ter o segundo filho, porque o segundo filho é muito difícil vir para quem se submete a uma interrupção, né, por conta da esterilização, dos machucados, das infecções e tudo mais. De qualquer forma, toda a estrutura familiar baseada em virtude e moral é eliminada, né, pela nova sociedade do Admirável Mundo Novo. O hedonismo é o máximo que se existe. Não existe mais velhice, não existe mais doença, não existe sofrimento e não existe poesia, não existe arte, tanto que tem um alfa mais que ele é inteligente, que ele é um pouco mais, né, é livre para pensar, não é tão condicionado quando embrião, que ele faz o seguinte: eu sou professor de escrita e eu não sei o que falar, eu não tenho do que falar. E é interessante isso, porque quando eu era adolescente eu tinha, assim, muitas emoções fortíssimas, né, e eu registrava tudo num blog em forma de conto ou em forma de poesia. E essas bobices, essas balaquices adolescentes me rendiam alguns textos, assim, até bem legais. E quando ele fala isso, eu entendo o que ele está falando. Porque se você vive num completo prazer, numa alegria totalmente, né, garantida o tempo todo, você não tem sobre o que escrever. Você não tem o que falar. Então você pega um texto dele, ele mostra uma poesia num determinado momento, e um menino selvagem que tem ali um texto de Shakespeare fala: olha, vou te mostrar um texto de verdade. E aí ele mostra lá um trecho de Shakespeare e ele fica extasiado. Porque existe sofrimento, existe sentimento, existe uma superação. E isso é que
as pessoas não suportam mais. Tanto que hoje tudo dói, né? Tudo deve ser parado. Então, se você chama uma pessoa de alguma coisa, se você tem uma palavra que faz alusão a alguma coisa que pode ofender alguém, você tem que parar de falar aquela palavra, aquela expressão. Né? Você tem o politicamente correto, você tem, né, a ideologia de gênero, você tem a linguagem neutra. Tudo isso, gente, foi pensado pelo Huxley. Tudo isso foi colocado ali. E tudo isso tem um fundamento, né? Você vai ter a família Huxley envolvida com Darwin. Olha só que coisa louca, né? E aí tem um outro livro, essa conexão aqui eu vou fazer. Tem um livro chamado de Darwin a Hitler. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui é da Vida Editorial, de Darwin a Hitler. E deve ter alguma coisa dos Huxley aqui, vou dar uma olhada depois. Tá? Não consegui, eu ainda não peguei para ler. É um livro bem grande, eu acho que eu teria que tirar aí umas quase 2, 3 semanas para ler esse livro. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer. Aliás, vamos fechar o nosso raciocínio aqui. E eu queria falar com vocês sobre isso. O que vocês querem ver aqui nas lives? Vocês querem, por exemplo, um diário de leitura de um livro assim? Vocês querem um diário de leitura de alguma literatura? Vocês querem... O que vocês querem? Querem vlog de alguma coisa? Querem minha vida pessoal? Vocês que mandam. Vocês são meus chefes. É isso, gente. Eu peço muito a vocês que comentem aqui embaixo. E eu já tô para mais da metade aí do curso, tá? Então esse curso vai ficar disponível para vocês e para quem se tornar membro no futuro, tá? E essas lives também vai ser para todo mundo que é membro do canal. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Uma pena a gente não ter conseguido fazer a live, mas tá tudo certo. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.